Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é: a depravação dos ímpios é indesculpável. Há uma questão que eu me sinto constrangido em falar, que é sobre a condenação dos ímpios. Homens depravados que abandonaram as coisas naturais para viverem os seus desejos imundos e carnais. Desejo esses que desonram o seu próprio corpo. Corpo esse que foi criado para honrar e glorificar o nome de Deus. Falar sobre este assunto é difícil para mim, devido à reação das pessoas que defendem os direitos humanos, que podem achar que eu estou com preconceito contra estas pessoas. Eu gostaria que você soubesse, antes de tudo, que eu não sou preconceituoso. Eu simplesmente falo a verdade que me foi revelada pelo entendimento do Evangelho da graça de Deus. Eu falo como representante da palavra de Deus, da mesma maneira que Paulo falou, para que todos conheçam, porque os homens vivem segundo a sua própria vontade e desprezam a verdade de Deus. No livro de Romanos 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde a fundação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Sabemos que Deus criou o homem e a mulher, e isso está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis, para quem quiser ler. E lá não está escrito que Deus criou uma terceira criatura humana com opção sexual diferente dos dois que ele criou, que foram o homem e a mulher. Dizer que o homem pode fazer o que bem quiser com o seu corpo e que para isso ele tem a permissão de Deus é uma afronta a Deus, pois Deus não fez isso. Deus não permitiu isso ao homem. Isso é desejo do próprio homem, da sua própria carne, que é um desejo abominável aos olhos de Deus. Saiba, meu amigo, que Deus reprova tudo isso. Tanto é que no versículo acima ele diz que quem tais coisas praticam são indesculpáveis. Confira o versículo 21, o que diz o apóstolo Paulo. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Perceba que Paulo fala o que Deus pediu para ele falar. Sabemos que todo homem sabe que existe um Deus e não glorifica esse Deus. Pelo contrário, eles os ignoram para viverem as suas paixões carnais segundo os seus próprios desejos. É como está escrito: animais, quadrúpedes, também aves e répteis. Por isso são indesculpáveis, pois violaram o corpo do homem que foi feito para glorificar a Deus. O homem natural não entende isso. Por isso defende estas coisas, como se fosse normal os seus atos. Porém, o homem que tem a sua mente iluminada pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus não pode ser conivente com tal perversão. Deus repreende o homem por praticar tais depravações, mas o mundo aprova e defende o que Deus condenou. Por isso Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Confira o versículo 24 que diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Perceba então que a pessoa que vive este tipo de paixões, que entrega o seu próprio corpo à desonra, não é uma criação de Deus. Isso vem do coração do homem. Deus só os entregou aos seus próprios desejos. Portanto, meu amigo, saiba que tanto homem como mulher que assume o lado obscuro da imoralidade se torna para Deus uma pessoa imunda, porque desonram o seu próprio corpo. Corpo esse que Deus fez para a habitação do Espírito Santo.
Mas eles desprezaram o Espírito de Deus e deram lugar aos desejos da carne, ou seja, o diabo. Sendo assim, são indesculpáveis para Deus. Veja uma ligeira observação para você entender melhor. O homem, quando faz a vontade do Espírito, ele é uma pessoa santa. E quando ele faz a vontade da carne, ele se torna em diabo, Satanás. Essa gente são apenas almas viventes, porque não tem o Espírito de Deus, pois Deus não habita em uma casa imunda, nem divide a sua casa com demônios. Confira o que diz no livro de Judas, capítulo 1, versículo 18. Diz o seguinte: os quais vos dizia, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Perceba então que este tipo de pessoa não tem o Espírito. É o que está escrito aqui. Que nestes versículos fica bem claro que estas pessoas são escarnecedoras, que andam segundo as suas próprias paixões ímpias e que eles causam divisões entre a humanidade. Isso quer dizer que eles, além de se perderem, influenciam outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. No versículo 19, confirma também que eles não têm o Espírito. Agora confira o que diz em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Diz o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por causa disso, entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Sobre isso, eu não preciso comentar, pois você que está ouvindo estas palavras sabe do que eu estou falando. Temos que ter a consciência que Deus não aprova atos sexuais obscenos e depravados do homem e da mulher. Veja o que diz o versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e receberam em si mesmo a merecida punição do seu erro. Portanto, meu amigo, para ser santo como Deus é e honrar o seu corpo, porque o corpo foi criado para ser o templo do Espírito Santo e não uma morada de Satanás. O homem precisa honrar e glorificar o nome de Deus. Ele não pode se tornar um templo e morada de Satanás, tornando-se um templo de imundícias e depravação. E pior do que isso é saber que ainda há religiosos aprovando tudo isso em suas denominações que chamam de igreja, mas que não são igreja, pois se fosse igreja não faria isso, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso acabou, foi só até a cruz. Da cruz em diante, Deus habita no homem, o templo somos nós. Como eu disse, há religiosos que são omissos da verdade de Deus, e até faz casamentos de homem com homem e mulher com mulher. E isso é o fim da picada, é o maior erro que existe na face da terra. A pessoa praticar algo que Deus não aprova dentro das próprias igrejas. Agora creio que você entendeu. Todo esse tipo de ato, seja por parte do homem ou da mulher, que trocam a forma natural de ser para se tornar como animais. E isso não vem de Deus. Pelo contrário, é abominável aos olhos de Deus. Por isso, os tais que assumem estes atos, ou mesmo os que praticam, seja ele discreto ou não, não há desculpas para eles por parte do Criador, pois o Criador vê tudo o que eles fazem e não o perdoa. Eles são indesculpáveis, é o que está escrito. Creio então que agora você, meu amigo, que me acompanhou neste tema até o final, está com a sua mente iluminada sobre esta questão. Mas para finalizar este tema, veja o que diz Paulo em Romanos 1, versículo 18. Ele diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que o sistema religioso faz é isso. Eles apoiam as coisas erradas dos homens e detêm a verdade pela injustiça. Então saiba que, ser omisso às depravações praticadas pela criatura, a pessoa torna-se coparticipante dos seus atos. Sendo assim, o sistema religioso também é coparticipante
desses atos imundos. Eles são indesculpáveis para Deus. Resumindo, não terão a vida eterna. Veja, meu amigo, Paulo confirma o que eu falei acima. Confira em Romanos 1,32, o que ele diz. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo aqui fala dos religiosos, daqueles que aprovam estas coisas. Agora, Romanos 2, versículo 1. Portanto, és indesculpáveis, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas que condena. Então fica aqui a verdade para quem quiser iluminar a sua mente. Não devemos aceitar como normal as paixões ímpias praticadas pelos homens e mulheres. Não devemos ser omissos a estas coisas. Temos que falar, temos que conscientizar as pessoas sobre isso, para que elas saibam que a sua salvação depende da sua atitude, de não julgar, mas também não participar dos atos imundos praticados pelos homens. Creio que você entendeu. E creio também que hoje, depois que você ouviu este vídeo, você estará com a sua mente e seus olhos iluminados sobre esta questão. Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.